Bom dia, a paz do Senhor a todos. É um prazer compartilhar algumas reflexões com vocês. E hoje eu quero abordar um trecho inspirador que encontrei no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 15 e 16. E então nós vamos ler aqui e nós vamos perceber que essa passagem nos traz uma lição profunda sobre confiança, obediência e fé, algo que todos nós podemos aplicar na nossa vida, na nossa jornada espiritual. A palavra do Senhor diz no versículo 15: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Você deve conhecer a história de Gideão, um homem comum que pertencia ao povo de Israel, mas que não se achava lá grandes coisas. Um dia, Deus convocou este homem para uma missão: liderar um pequeno exército contra o povo midianita, que era muito numeroso. E este povo inimigo já há anos vinha perseguindo o povo de Deus, roubando todo o seu sustento, obrigando eles a fugir e a se esconder. Mas algo tremendo estava prestes a acontecer ali. Depois de reunir o seu exército para então enfrentar os midianitas, Deus resolve mudar os planos e diz para Gideão que tinha gente demais para ir eliminando pessoas daquele exército. E então Gideão, em obediência ao Senhor, faz uma seleção e ficam apenas 300 homens. Mas o exército dos midianitas, ele era muito maior, infinitamente maior, e a probabilidade de ter uma derrota era real. E o que fazer numa situação dessas? Fugir? Correr? Dizer não para Deus? Mas Gideão não tinha dúvida que aquele número não era suficiente. E ele sabia que humanamente seria impossível lutar com esse número pequeno de pessoas. Mas o que Deus faz é tirar tudo que ele podia se apoiar, para ele perceber que todo poder vinha de Deus. E para firmar o coração de Gideão, Deus queria que ele apenas confiasse e deixasse ele agir. E assim Deus quer nos ensinar isso. Precisamos confiar plenamente nos planos do Senhor. Às vezes queremos lutar com as nossas forças, com as nossas ideias, queremos argumentar no nosso casamento, com os nossos filhos, e esquecemos de entregar a situação para Deus. É claro que Gideão e todos os que estavam com ele queriam que essa situação mudasse. Mas é claro também que ele jamais imaginou que ele seria o escolhido, até que um anjo apareceu para ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão se sentia inseguro, incapaz, com medo, o menor da casa. Ele se escondia e tinha dúvidas sobre o que fazer. Mas nós vemos que Gideão foi escolhido por Deus para libertar Israel dos midianitas. E quando Deus toma uma decisão assim, o plano dele já está feito, elaborado, e tenha certeza, é um plano infalível. Gideão se sentia inseguro porque ele se achava incapaz de realizar a obra que Deus estava pedindo para ele naquele momento. Tinha medo, tinha insegurança, se sentia inferior. Mas que nós lemos adiante, nós vamos perceber que a história de Gideão ensina que Deus pode usar pessoas comuns para realizar grandes feitos, obras extraordinárias.
E a fé e a perseverança podem levar a conquistas extraordinárias, inimagináveis. E então, amados, mesmo em momentos de incertezas, podemos buscar a confirmação de Deus. Deus é capaz de transformar os fracos, os tímidos, os abatidos para dar grandes vitórias ao seu povo. E apesar de tudo, do medo, da aflição, Gideão foi lá e fez o que Deus mandou. Deixou de lado o medo, o comodismo, sua baixa autoestima e encarou o desafio que Deus estava propondo. Mesmo se achando o menor da casa, o menos provável, Deus o encorajou. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus era com ele. Do que mais ele precisava? E se Deus é com você, do que mais você precisa? Essa frase foi dita para Gideão, mas ela é para todos nós. Se Deus é com você, do que mais você precisa? Mas eu tenho certeza que você já disse alguma vez: ai meu Deus, isso eu não consigo. Ai meu Deus, isso é demais para mim. Talvez essa insegurança esteja aí, dentro do teu coração agora. Talvez você pode não se achar tão competente assim em algo para liderar esta célula, para levar esse estudo, para trazer uma palavra para alguém, para mostrar e ser exemplo de vida transformada para alguém. Não importa. Se Deus te mandou, vá, faça, dê o primeiro passo na força do Senhor, e assim como Gideão, você vencerá. Você não precisa ser o melhor, você só precisa confiar no favor de Deus sobre a sua vida. Oh, aleluia! Essa passagem aqui em Juízes 6, ela ressoa com a ideia de que o crescimento espiritual requer obediência incondicional e confiança plena nos planos de Deus, mesmo quando nós não compreendemos completamente os seus desígnios. É confiar e ponto. A jornada de Gideão, ela é um testemunho de como ele aprendeu a confiar no Senhor. Apesar de todas as suas limitações, ele aprendeu a entregar suas preocupações a Deus e acreditar que Deus estava no controle, respondendo às orações de maneira surpreendente. Amados, isso nos lembra, neste momento, da importância de superar nossas dúvidas, de ir além, de buscar na palavra, de cultivar uma fé que transcende todas as circunstâncias ao nosso redor. Às vezes, assim como Gideão, eu e você nos encontramos em situações onde parece que as probabilidades estão contra nós. Queridos, mas então, se nós aprendemos a confiar e obedecer a Deus, independente das aparências, das circunstâncias, então nós podemos experimentar sua intervenção poderosa. Aleluia! E então, que eu e você possamos orar como Gideão fez, buscando a orientação divina e entregando todas as nossas ansiedades ao Senhor, sabendo que Ele é nosso auxílio, que Ele é a força que nós precisamos nessa hora de dificuldade, que Ele é melhor do que qualquer conselheiro deste mundo, e então nós vamos saber que os seus planos superam nossas compreensões limitadas. Gideão queria servir somente a Deus, e então ele destruiu toda a idolatria que havia. Nós podemos ver do 25 em diante que Gideão destrói o altar de Baal. Não apenas ele estava quebrando qualquer aliança com outros deuses, ele destruiu todos os objetos de culto da casa do seu próprio pai. Nós vemos que
Com essa atitude, Gideão até pôs em risco suas terras, seus servos, sua vida e a vida da sua família. Todos até poderiam ser mortos e suas terras queimadas como resposta a essa afronta. Mas o Senhor não permitiu que isso acontecesse. Eu não sei quais são os altares que você tem na sua vida. Não sei quantos postes ídolos você tem edificado em volta desses altares. Mas eu sei uma coisa: o método de Deus é superior, perfeito, infalível. O método de Deus para transformar pessoas simples, medrosas, inseguras em heróis ainda é o mesmo. O método é obediência. Faça o que o Senhor lhe mandar. Destrua o altar de Baal. Arranque os postes ídolos. Queime tudo em holocausto ao Senhor. Se for o Senhor quem fala ao seu coração, não tenha medo. Obedeça, realize, faça. Não importa se essa situação não era o que você estava pensando, não importa se vai desagradar quem quer que seja. Tenha o Senhor como centro. Só o teu Deus como prioridade. Não outras pessoas, outros deuses, outras alianças, não. Quando o Senhor fala e confirma sua voz, a obediência é a melhor opção. Gideão foi desafiado neste lugar a abandonar todo lamento, todo medo, deixar para trás o choro, a insegurança e aceitar o desafio de confiar na presença do Senhor e colocar-se a serviço dele. E a se alegrar na presença do Deus Altíssimo, a se alegrar na sua presença, mais do que em outras vitórias e mais do que em outras situações, e aprender a obedecer confiadamente no Senhor. A força de Gideão estava na confiança, no serviço, no contentamento e na obediência. Essa força está à nossa disposição. Deus tem essa mesma força para mim e para você. Deus continua querendo trabalhar em homens que sentem medo, em mulheres que se sentem fracas, inseguras, em pessoas simples, em pessoas comuns do dia a dia. E Deus está querendo transformar estes homens e mulheres simples, medrosos e inseguros em verdadeiros heróis, em pessoas que mudaram uma situação, que impactaram uma geração. Basta seguir os passos de Gideão, confiar, servir, contentar-se e obedecer. Aleluia! Se o nosso capitão é Cristo, precisamos imitá-lo. Sim, para que quando nós chegarmos ali no acampamento do inimigo, diante da situação adversa, nós vamos levando tochas, cântaros e trombetas como Gideão fez. E a vitória já esteja previamente assegurada por Deus. Quando os 13 esquadrões já estavam prontos para atacar à meia-noite, os cântaros, diz a palavra do Senhor, que eles foram simultaneamente quebrados, mostrando um clarão das tochas que estavam escondidas dentro deles. E o que se viu foi o poder de Deus, oh aleluia, o poder de Deus se fazendo forte naquele lugar. Ao som de trombetas, o inimigo midianita fugia em disparada, até que ele encontrou limites seguros, imaginando-se a salvo do exército israelita. Diante daquelas luzes, ao som das trombetas, o que Deus fez parecer é que vinha um exército gigantesco contra eles. E neste momento da batalha, eles tinham as tochas acesas na mão direita e tocavam as trombetas com a mão esquerda. Imaginem a cena, meus irmãos. Meia-noite e de repente há uma imensidão de tochas
perfiladas, cerca todo o exército inimigo, tudo isso ao som de trombetas, à meia-noite, tudo conforme a ordem do Senhor. E a vitória é garantida pelo Senhor. Oh, glória! E por que muitas vezes eu e você achamos que hoje vai ser diferente? Se papai continua o mesmo, poderoso, soberano, infalível. Então, nessa caminhada de fé, que eu e você possamos crescer em nossa confiança em Deus e em nossa capacidade de obedecer, sem reclamar. Mesmo quando eu e você não estamos enxergando o quadro completo, precisamos lembrar que Ele é Deus. Ele é o Senhor que opera em meio às nossas incertezas. É Ele que nos conduz a uma fé mais profunda, permitindo-nos testemunhar o seu poder em nossas vidas. Oh, glória! Então, meus amados, que essa história de Gideão nos inspire. Mesmo se formos como Gideão, pequenos, o menor da casa, medrosos, inseguros, mas que essa história nos inspire a buscar força em Deus, a seguir esse caminho de confiança, de obediência, de alegrar-se no Senhor, sabendo que assim como Ele fez na vida de Gideão, Deus também estará agindo em nossas vidas de maneiras surpreendentes. Amados, Deus te diz: homem, mulher valente, não adie mais. Cumpra aquilo para o qual Deus te chamou e o que Ele te inspirou. Se Deus está com você, você é capaz. Ele te dá forças. Assim como Deus capacitou Gideão, Ele também nos capacita e nos dá forças para superar qualquer obstáculo. Não tema. Vá para cima, não olhe para as adversidades. Assim como Gideão, nós podemos encontrar força e encorajamento para perseguir, para fazer, para dizer sim ao chamado que Deus nos faz. Seja qual for o medo ou desafio que nós estejamos enfrentando hoje, podemos lembrar que Deus está conosco, nos capacitando, nos sustentando e nos guiando. Podemos confiar que Ele tem um propósito claro para nós, uma missão. E que nesse trajeto, nesse caminho, é Ele. Somente Ele é fiel para nos conduzir à vitória, em nome de Jesus. Para confirmar isso, ore comigo. Deus, nós sabemos que somos limitados na nossa humanidade, mas podemos realizar grandes coisas, realizar o Teu chamado, a missão que tem com as nossas vidas, porque Tu estás conosco. Eu não quero mais me acovardar diante dos desafios, mas decido enfrentá-los, porque toda capacitação, toda força, todo poder vem de Ti. Eu sei que o Senhor irá à frente. Eu sei que o Senhor me conduzirá à vitória sobre todas as forças do inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.